Após uma colossal contraofensiva soviética, em uma campanha de quase 2 anos, o Exército Vermelho se encontrava na posição de dar o golpe final na Alemanha nazista, junto aos aliados ocidentais. A campanha da União Soviética havia garantido a Europa Oriental para Stalin e a expansão comunista. Depois de cruzar a Polônia na Operação Vistula-Oder, o Exército Vermelho se encontrava às portas da capital do Terceiro Reich, Berlim. O avanço final dos soviéticos contra a capital alemã estava então em planejamento. A Operação Berlim visava conquistar a cidade de mesmo nome, destruir os exércitos centrais alemães e se unir aos americanos e britânicos que avançavam pelo rio Elba. Além de sua importância estratégica, essa batalha teria imensa importância política, pois certamente forçaria a Alemanha a se render e colocava a segurança pessoal de Hitler e dos líderes nazistas em extremo risco, abrindo a oportunidade de sua captura e julgamento. O Exército Vermelho contava com toda a supremacia numérica e estava bem mais moralizado e organizado do que seus inimigos alemães. A estratégia soviética consistia em um cerco ao norte e ao sul de Berlim, privando a cidade de reforços, para então uma ocupação de bairro em bairro. O principal desenvolvedor da estratégia foi Stalin, que foi ajudado por Georg Zhukov e Ivan Konev, generais esses que liderariam o ataque contra a cidade de Berlim. O ataque ocorreria por 3 frentes soviéticas, sendo elas a primeira frente bielorrussa, de Zhukov, que avançaria pelo centro, o segundo frente bielorrusso, de Rokossovsk, que avançaria ao norte de Berlim, em direção às forças britânicas, e o primeiro frente ucraniano de Konev, que avançaria e cercaria Berlim pelo sul. Juntas, as primeiras e segundas frentes bielorrussas e a primeira frente ucraniana somavam cerca de 2,5 milhões de homens, 60 mil blindados, 7 mil aviões, 40 mil peças de artilharia e 3 mil lançadores de foguete Katyushas. Pelo rápido avanço dos exércitos aliados, Stalin adiou a operação para o dia 16 de abril de 1945. No dia 14, houveram investidas de reconhecimento soviéticas, e na noite do dia 15 para o dia 16 de abril, o ataque principal começava. No caminho para Berlim, a 70 quilômetros da cidade, se encontravam as colinas Zielou, onde os alemães haviam se entrincheirado e se preparado para proteger a cidade. Com um devastador bombardeio da artilharia vermelha, seguiram a infantaria e os tanques. Porém, mesmo com uma vantagem de 10 para 1 em soldados, 5 para 1 em tanques e 8 para 1 em peças de artilharia, os soviéticos não conseguiriam ultrapassar as colinas Zielou nesse dia. Os motivos do inicial fracasso da primeira frente bielorrussa se deram às bem entrincheiradas defesas alemãs, ao terreno acidentado, que era uma dificuldade para os blindados, e ao engarrafamento e trânsito na retaguarda. A neblina densa e o grande lamaçal que se estendia por todas as estradas da região do rio Oder também dificultaram o avanço do Exército Vermelho. Finalmente, em 19 de abril, as forças do primeiro frente bielorrusso passaram as colinas Zielou e rumaram para Berlim. O primeiro frente ucraniano, de Ivan Konev, também teve bom desempenho, atravessando os rios Neisse e Spree, e cercando Berlim pelo sul. No dia 20 de abril, o aniversário de 56 anos de Hitler, o Exército Vermelho bombardeou fortemente a cidade de Berlim, como um presente ao ditador alemão. A partir deste momento, a artilharia soviética continuaria martelando Berlim até o fim da batalha, levando a cidade às cinzas. As defesas alemãs tinham 800 mil homens, formando o grupo de exércitos Vístula e o grupo de exército Centro, envolvendo todo o setor central do fronte. Berlim possuía uma defesa de 45 mil homens, liderados por Helmut Wagelin, que dividiu a cidade em 8 zonas defensivas. Os soldados alemães eram veteranos exaustos ou jovens fanáticos da SS e da juventude hitlerista, que acreditavam em uma vitória impossível. Nas fileiras do acabado exército alemão, também estavam os batalhões Volkssturm, formado por idosos, mulheres e crianças. No dia 23 de abril, os combates se iniciaram no interior da capital alemã. Um dia depois, em 24 de abril, a manobra soviética era concluída e Berlim estava completamente cercada. Com isso, nenhum exército de reforço poderia apoiar as defesas alemãs, e nem civis poderiam sair de sua cidade. Enquanto os russos avançavam, Hitler estava escondido no Führerbunker, um abrigo subterrâneo no jardim da chancelaria. Ele estava junto à sua amada Eva Braun, Joseph Goebbels, Martin Bormann e outros líderes nazistas e militares.
Testemunhas do bunker diziam que Hitler tinha crises de ódio e medo, dava ordens sem sentido e imaginava exércitos inexistentes. O colapso do partido nazista era iminente e Hitler tentava negar a derrota. Adolf ordenava que o 12º e o 9º Exército Alemão deveriam romper o cerco. Estes estavam completamente incapazes, com Konev cercando o 9º Exército ao sul e dias depois destruindo-o. Em 26 de abril, o 8º Exército da Guarda atacou o aeroporto de Tempelhof e encontrou resistência pesada por parte das tropas alemãs, graças ao uso das antiaéreas que estavam neste campo de pouso. No dia seguinte, após uma feroz batalha, o aeroporto foi finalmente conquistado e imediatamente passou a ser utilizado pela Força Aérea Soviética. Apesar de não contarem com muitos tanques, artilharia e não terem nenhum apoio aéreo, os alemães causaram baixas significativas nos russos. Prédios, becos e fortificações estavam repletos de ninhos de metralhadoras, morteiros e armas antitanques. Para limpar os edifícios das defesas inimigas, os soviéticos usavam seus blindados Su-76 e Isu-152, além de seus morteiros M1931 de 122 mm, conhecido como as marretas de Stalin. O uso maciço da artilharia soviética fez surgir uma forte fumaça sobre toda a cidade, o que causava muita confusão e até mesmo fogo amigo. O combate logo ia de rua para rua, casa para casa, cômodo para cômodo. Se aproveitando dessa proximidade, os alemães preparavam armadilhas contra os tanques soviéticos T-34 e IS-2 com seus Panzerfausts em disparos a queima-roupa. Esta arma foi distribuída para os civis de Berlim, para que destruíssem algum blindado se tivessem a oportunidade. Além dos prédios, os alemães também utilizaram das linhas de metrô para se defenderem e atacarem as costas dos soviéticos. A população alemã estava em meio ao conflito e, por acreditarem na derrota, colocavam bandeiras brancas nas portas e sacadas de suas casas. No dia 23 de abril, Hermann Göring, o líder da Luftwaffe, havia exigido que Hitler o entregasse o poder do Terceiro Reich e, por isso, foi considerado um traidor. O controle da Luftwaffe passou então para Robert von Grein, que pousou em Berlim com um pequeno avião junto à sua amada Hannah Heidt para receber o comando da Força Aérea Alemã. Dias depois, foi a vez de Himmler, o líder da SS, depois que Hitler descobriu que ele estava tentando firmar um acordo de paz com os americanos e britânicos. Ele também foi considerado um traidor. No dia 25 de abril, as forças americanas e soviéticas se ligaram no rio Elba, dividindo o que restava do território da Alemanha nazista. Em Berlim, os combates continuavam, e no dia 29 de abril, as forças soviéticas atravessaram o rio Spree através da ponte Moltke, entrando oficialmente no setor governamental de Berlim, onde estava o Reichstag e o bunker de Hitler. Por muita ironia, a maioria das tropas que estavam defendendo o setor mais importante de Berlim não eram alemãs. Tratavam-se da 33ª Divisão Waffen-SS Carlo Magno, formada por franceses, e da 11ª Divisão Waffen-SS Nordland, formada por dinamarqueses e noruegueses. A partir desse momento, os soviéticos estavam no coração de Berlim, e as defesas nazistas mais fanáticas os enfrentariam. Em 28 de abril, Mussolini foi capturado por guerrilheiros italianos, foi executado e teve seu corpo exposto e apedrejado em praça pública na cidade de Milão. Era o fim da Itália fascista. Stalin não havia deixado claro qual dos dois frentes soviéticos deveriam conquistar o setor governamental de Berlim e o prédio do parlamento alemão, o Reichstag. Esse edifício era visto pelos soviéticos como o poder central da Alemanha nazista, e por isso era seu objetivo primário neste setor da cidade. Isso levou com que os generais soviéticos Zhukov e Konev começassem uma corrida pela glória de ser o general que tomou a capital do Terceiro Reich. Em 29 de abril, a luta pelo Reichstag começou e continuaria nos próximos dias, com os russos limpando o prédio de andar em andar. Nesse mesmo dia, Hitler, já descrente de uma vitória, casou-se com sua amada Eva Braun, em uma cerimônia discreta e apenas para pessoas próximas. Em 30 de abril, após concluir o seu testamento, Hitler preferiu se matar juntamente com Eva Braun a ser capturado pelos soviéticos, com medo de acabar com um destino semelhante ao seu amigo Benito Mussolini. Ambos deveriam tomar cápsulas de veneno cianeto que havia sido testado em sua pastora alemã,
horas antes. Com medo do veneno não funcionar, Hitler também atirou na própria cabeça, com o disparo sendo ouvido às 3 horas da tarde. Os soviéticos estavam a dezenas de metros da entrada do bunker, e Hitler deu a ordem que seu corpo fosse completamente incinerado, para que não pudesse ser reconhecido. Assim, estava morto o tirano que havia sido responsável pelo início da maior guerra da história da humanidade e ceifador de milhões de vidas humanas. Um dia depois, Joseph Goebbels e sua esposa Marida Goebbels também se mataram, assassinando seus 6 filhos antes. Hitler estava morto, mas até aquele momento, poucas pessoas sabiam disso, e os combates continuavam em Berlim e por toda a Alemanha. A este ponto, o Exército Vermelho já se mostrava completamente dominante na capital alemã. Porém, as últimas forças alemãs defenderiam o coração de Berlim até a última bala, com fanatismo sem igual. Os alemães contavam, no centro da cidade, com a torre antiaérea do Zoológico de Berlim, armada com impressionantes 4 canhões duplos de 128 mm. Essas armas poderiam destruir tanques soviéticos a quarteirões de distância, sendo uma das fortificações alemãs mais perigosas em Berlim. Stalin desejava tomar o Reichstag no dia 1º de maio de 1945, porém, os alemães se mostraram muito resistentes e montaram metralhadoras e posições fortificadas nas escadas, corredores e porões de todo o prédio. Em 1º de maio, várias guarnições alemãs começaram a se render, como a Torre Antiaérea de Berlim e a Cidadela de Spandau, uma construção medieval que estava sendo utilizada pelos alemães para se defender. Entre 30 de abril e 1º de maio, o terceiro exército de choque do primeiro frente belorrusso seguia lutando no Reichstag, enfrentando os alemães de andar em andar, cômodo em cômodo. Na noite de 30 de abril, uma pequena bandeira soviética havia sido hasteada no teto do Reichstag, porém, a luta pelo prédio continuaria. Em 2 de maio, quando os soviéticos finalmente conseguiram limpar o edifício completamente, um novo hasteamento foi programado com uma bandeira maior e para fins de propaganda. As fotos e vídeos eternizariam esse momento para toda a história, sendo essa uma das fotos mais famosas da Segunda Guerra Mundial e representando o fim definitivo da Alemanha nazista. Também nesse dia, os soviéticos haviam alcançado a chancelaria e o bunker de Hitler, onde encontraram vários corpos, inclusive os de Joseph e Marida Goebbels, e 2 corpos carbonizados e irreconhecíveis. Logo, chegava a notícia, através de testemunhas, de que Hitler estava morto, e vários soldados alemães começavam a se render na cidade neste momento. No dia 2 de maio, as tropas alemãs não aguentavam mais e se renderam aos soviéticos, encerrando assim a Batalha de Berlim. Com a vitória soviética, logo, os soldados do Exército Vermelho começaram a saquear os apartamentos mais luxuosos de Berlim. Soldados alemães que continuavam resistindo receberam a notícia da morte de Hitler e também se renderam. O sentimento de vingança fez com que muitos civis sofressem nas mãos dos soldados soviéticos. Inclusive, milhares de mulheres, crianças e idosas foram covardemente estupradas. Os russos perderam cerca de 25 mil soldados na batalha pela conquista de Berlim, enquanto os alemães perderam cerca de 90 mil. Apesar da queda de sua capital, a Alemanha ainda não havia se rendido, com Hitler dando o poder a Dönitz e ordenando que ele continuasse a guerra a todo custo. Enquanto os soviéticos lutavam em Berlim e em seus arredores, os aliados ocidentais continuavam avançando, os britânicos pelas planícies do norte e os americanos pelo centro e pelo sul. No mesmo dia da queda de Berlim, mais de 1 milhão de tropas alemãs no norte da Itália e na Áustria se renderam aos aliados, para o marechal britânico Harold Alexander. Em 3 de maio, o 21º Grupo de Exércitos Britânicos entrava e ocupava Hamburgo, uma das mais importantes cidades da Alemanha. No dia seguinte, Bernard Montgomery, o general responsável pelo 21º Grupo de Exércitos, recebeu a rendição de cerca de 1 milhão de tropas alemãs, que ainda lutavam em partes da Holanda, Dinamarca e norte da Alemanha. Em 5 de maio, começava o Levante de Praga, e no dia seguinte, as forças do primeiro frente ucraniano de Konev avançaram contra a cidade, derrotando os alemães na última capital europeia a ser libertada no dia 11 de maio. Completamente derrotada, a Alemanha aceitou e efetuou uma rendição incondicional no dia 8 de maio de 1945, dando assim fim à guerra na Europa.